Vamos chegando novamente. Agora é pra dar certo, gente. Vamos lá. Bora falar. Dani, já vi que você entrou. Me envia o convite. Vamos que agora vai. Energia positiva. Agora vai dar certo. Ai, ai. Normal, né, gente? Coisas de ao vivo. Você envia a solicitação, eu aceito, mas você não entra. E eu acho que nem é você do lado daí, é alguma coisa. Nada. Dani, eu te mandei o convite. A hora que você estiver na tua live, no teu celular, vai ter embaixo uns bonequinhos. Ou vai aparecer nos comentários que eu te enviei uma solicitação. Tá. Dani, eu vou pedir para que você saia da live. Você veja se teu aplicativo do Instagram tá atualizado na tua Play Store. Eu não sei se você tem iPhone ou se é no, né? Mas que você dê uma olhadinha ali na Store do teu app se tá atualizado, porque quando não tá atualizado, o Instagram buga pra live. Então pode ser que aconteça isso. Então eu vou pedir para que você saia, verifica se está atualizado o teu aplicativo e volte aqui, por favor. Enquanto isso, vamos lá, né? Já que não tá dando aqui o ao vivo ainda, eu vou aproveitar e contar para vocês quem vai ser a nossa convidada surpresa. Vocês querem? Quem tá aqui, por favor, me diga que quer, que aí eu já conto aqui agora, enquanto a Dani verifica aí o aplicativo dela. Diz sim, Kendra, quero. Não, Kendra, quero. A Bruna falou que quer, a Chayane falou que quer. Bom, que são mulheres. Ó, teve mais um, S. Souza, que também falou que quer, então perfeito. A nossa última convidada, que rufem os tambores. Não é bem um tambor, né? Mas tudo bem. A nossa última convidada começa com K e não é a Kendra, é a Karen Volpato. A Karen Volpato vai estar aqui no dia 30/5, encerrando a primeira temporada da série de lives do Segurança em Foco, mas ela não vem sozinha. Ela vem com presente e ela não vem com qualquer presente. No dia da live, nós vamos estar sorteando 2 ingressos para o Mulheres, o Mulher EHS. Quem aqui conhece? Falem aqui para mim. Quem que conhece o Mulher EHS? Deixa eu ver. Fernanda conhece. Então, Fernanda, já imaginou ter a oportunidade de ganhar o ingresso? Exato. A Karen tem o Agente Educa, muito bem. E a gente vai estar sorteando nesse dia ingressos. Aqui, a Dani. Dani? Oi, deu certo agora? Eu estou te escutando, mas eu não te vejo aqui. Porém, eu estou te vendo no meu computador. Eu te vejo normal aqui. Será que o pessoal tá vendo a gente? Comenta aí, gente. Vocês estão conseguindo ver a Dani? Fala aqui pra mim. Conheço a Dani também. Vamos ver se mais alguém comenta. Eu vejo a Dani, perfeito. Tá todo mundo vendo, Dani. Excelente, excelente. Quem Obrigada não vê pelo sou convite. eu, mas né, tudo bem, não tem problema. Eu vou te ver em delay aqui no meu computador. Dani, eu tava contando pro pessoal que a nossa convidada surpresa, a nossa última convidada surpresa é nada mais, nada menos que a Karen Volpato. E ela não vai vir sozinha. Ela super assim, proativa, assim, gentil, sabe? Ela vai sortear no dia da nossa live 2 ingressos pro Mulher EHS. Mulher Ai, que EHS. demais. Exato. E logo, pessoal, eu vou estar liberando para vocês o formulário para vocês se inscreverem.
Então, assim, vai ter um formulário, isso vai ser só para mulheres. Vocês vão lá, vocês vão se inscrever, colocar o e-mail de vocês, e aí vocês vão estar concorrendo no dia. Então, no dia, você já se inscreveu, colocou lá no formulário, eu vou estar passando esse formulário para a equipe da Karen, e na hora da live, eles vão sortear, e só vai ganhar quem estiver ao vivo na live. Então, são essas duas etapas: se cadastrar e depois estar na live para concorrer a um ingresso, né? A gente vai sortear duas mulheres diferentes para o Mulher EHS. Então vai ser muito Que bacana. legal. Eu participei do primeiro Mulheres que a Ah, Karen fez. sério? Me conta, o que você Ah, achou? foi super legal. Foi quando em 2022 ou 23. Eu vi que a Fer tá aqui. A gente se encontrou lá, Fer. Acho que foi 2022 que a gente foi. Foi bem bacana. Muita gente de vários lugares do Brasil todo, foi bem legal. E depois tem uma comunidade, né, que você pode participar, quem quiser participa com a Karen, com todo mundo. E é 2023, a Fer tá falando aqui. E é um Uhum. grupo de apoio, né? Então todo mundo se apoia muito, tem encontros mensais. Assim, por conta de agenda mesmo, e disponibilidade, eu fiquei um tempo no grupo, né? E depois não consegui, porque tem encontros que precisa ter uma participação mínima, né? Enfim, tem algumas regrinhas para participar Uhum. da comunidade, mas é super bacana, muito legal. Fiquei feliz quando você comentou agora. Eu ouvi você falando da Karen. É. Sim, eu achei muito legal, porque daí eu conheci a Karen através das redes Uhum. e aí eu fui entender o que que era o Mulher EHS e, cara, foi muito bacana, assim, ela trazer o que que tem por trás, né? Então você participa do evento, mas também existe uma comunidade que vai se suportar ali, que é a tribo, né? Sim. Para desenvolver cada vez mais as mulheres. Então, logo eu vou voltar aqui com mais informações sobre como participar. Vai sair um post no feed. Eu vou deixar o link na bio para vocês se cadastrarem e concorrerem ao ingresso no dia da live. Mas, enfim, Legal. a gente Excelente. poderia falar sobre isso, mas eu gostaria antes, Dani, de entender. Você tá bem? Conta pra Tô mim. Tá bem, tudo tô certo do bem, lado tudo aí? ótimo, tudo certinho. E você, tudo tranquilo? Eu tô Como é que você tá? bem, tá tudo Uhum. certo do lado aqui. Tá esfriando bastante. De onde que você é, Eu Dani? tô Aonde que aqui em você São está? Bernardo, eu tô aqui em São Bernardo do Campo, que é uma cidade do Grande ABC aqui de São Paulo. Aqui costuma ser mais friozinho, né? A gente até brinca, chama São Bernardo do Campo de São Berlondres, mas tá bem quente ultimamente, viu? Hoje tô calor aqui. Nossa, eu moro em Laje, Santa Catarina, e aqui é na Serra, então aqui é bem friozinho. E eles já estão anunciando em todas as redes sociais que tá vindo uma onda de frio, que é pra gente se preparar. Então amanhã a Olha, mínima é pra dar 4 graus, pra você ter 4 ideia. graus. 4 graus. Nossa. Eu gosto de inverno, eu gosto dos tempos mais fresquinhos, assim, eu acho gostoso, mas eu acho que uma temperatura assim, uns 15 graus é boa, né? É agradável. Agora 4 graus, isso que ainda nem chegou no inverno. A hora que chegar o inverno, daí lascou. Aí vem pra cá, vem pra cá, Keina. Vem pra cá Acho visitar que a gente. a gente vai ter que fugir daqui. É. Mas, Dani, me conta pra gente iniciar, e acredito que alguns das pessoas que estão aqui na live já te conhecem, mas eu gosto bastante de pedir para os convidados contarem um pouco da sua história, contarem como que chegaram na segurança e como que se desenvolveram nessa área. Você pode fazer esse favor pra gente? Claro, com o maior prazer. Bom, eu comecei na área de segurança do trabalho, eu era super novinha, né? Eu tinha 17 anos, eu tenho 40 hoje. Então, é, na época, como que aconteceu? Eu trabalhava, eu fazia estágio, era como se fosse os programas de aprendizado que a gente tem hoje numa unidade do Senai. E era uma unidade que era um centro que ensinava os operadores de processos químicos e petroquímicos da região. Então, era uma unidade que, enfim, preparava as pessoas para esses cenários. Então, tinha caldeira dentro do Senai, tinha os professores de química, né? E eu fazia estágio na secretaria. Gostava muito, fiquei acho que 6 meses, né? Que era o tempo do estágio na época que eu fiz. E aí, no final desses 6 meses, o diretor do Senai, ele me chamou e ele falou assim, olha, a gente gostou muito de você, do seu trabalho aqui, mas o Senai não contrata menor de idade, a gente também não tem nenhuma posição,
Mas a minha irmã é médica do trabalho e ela tem uma consultoria de saúde e segurança no trabalho. O marido dela é técnico de segurança e eles estão precisando de alguém. Eu falei para ela, eu tenho pessoa para você, né? E aí foi assim que eu comecei na área de segurança, fui lá, fiz a entrevista, nunca tinha ouvido falar sobre isso, com 17 anos de idade, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí nessa consultoria, como que eram as minhas atividades, né? Tinha o técnico de segurança, que era o marido da médica, eram os donos da consultoria, então ele fazia os levantamentos de campo, e aí ele trazia para mim, e eu fazia PPRA, processo de aposentadoria, LTCAT, eu fazia tudo. E aí eu lembro que eu estava em dúvida do que eu ia estudar, né? Se eu ia fazer enfermagem, se eu ia estudar segurança do trabalho, que era ali onde o meio que eu estava atuando, né? E eu pensei assim, vou ser técnica de segurança, porque é um trabalho que não é burocrático, né? Porque eu sempre via ele indo para campo e fazia os levantamentos e trazia, eu que fazia tudo, e aí decidi fazer o curso de segurança no trabalho. E aí, né, não contaram a verdade pra gente, porque tem muita Você burocracia. foi tapeada. Fui tapeada. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eu lembro que eu fazia esses relatórios e na sala que eu ficava tinha muitos livros de segurança no trabalho. Então tinha lá o guia prático para medir calor, guia prático para medir ruído, guia prático para medir vibração. Era uma coletâneazinha de uns livros que tinha bem fininho, sabe? E eu olhava para aquilo e eu comecei a me interessar por aquilo. Eu falei, nossa, e tinha a gente dava treinamento, era uma consultoria que atendia pequenas indústrias, pequeno e médio porte, e também comércio. E a gente fazia processo de CIPA, fazia treinamento, né, formação de cipeiro. E tinha uma pessoa, o nome dela era Edith, se não me falha a memória, que ela fazia os treinamentos de CIPA. E eu participava de todos, né, porque eu apoiava ela, enfim, e eu gostava muito. E eu lembro que tinha um exemplo que ela dava, né? Ah, tem uma escada, ela desenhava uma escada. E o colaborador precisa subir na escada para pregar esse quadro aqui, né? Mas ele não está bem nesse dia, e aí por algum motivo o quadro caiu. E eu achava muito legal a forma como ela falava, assim, né? De todo o contexto, né? Não só o fato do quadro ter caído. E aí no final ela colocava uma música bem bonita, assim, para fechar o treinamento, e eu me sentia tocada por isso, na verdade. Então, foi assim que eu comecei a fazer o curso técnico de segurança, então, com 18 anos na época. Eu acho que eu era uma das mais novas da minha turma. E aí, fui para a indústria, né, enfim, até chegar aos dias de hoje. Depois fiz química, estudei química, engenharia de segurança, né, e outras especializações, mas tudo começou assim, uma menina de 17 anos que foi trabalhar numa consultoria de saúde e segurança e que se viu ali imersa, né, nisso tudo e gostou muito. Ai, que bacana. Você sabia que eu fiz 6 semestres de engenharia química e Tá desisti? brincando? Juro. Eu acho que eu fiz química primeiro, né? Porque isso até é uma coisa interessante, que quando eu fiz o curso técnico de segurança, eu pensava no passo seguinte, né? Eu fui começar a faculdade muito tarde, eu comecei a faculdade com 25 anos, né? E na época, eu tinha dúvida, né, do que eu ia fazer, acho que todo mundo passa por isso, e o curso de segurança, na época nem tinha o curso tecnólogo, né? Então, todo mundo que era técnico de segurança fazia alguma engenharia para fazer engenharia de segurança. Então, a engenharia era como se fosse, assim, um atalho para fazer o curso que a pessoa queria, né? E eu trabalhava com engenharia ocupacional, na época eu trabalhava na Ródia, que era uma indústria têxtil bem grande, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade, às vezes, porque eu queria compreender por que esse filtro respiratório vai para essa exposição, para esse agente químico, né? Ou às vezes eu ia para uma reunião e eu cuidava de higiene ocupacional, e a discussão era porque entra o produto A, o produto B, e aí sai o produto C lá na ponta, né? Então eu queria saber por quê, né? Eu não queria só informação assim. Transformação. E aí eu comecei a fazer os cursos da Fundacentro, eu até estava levantando aqui, me preparando para conversar com você, e separei uns certificados aqui que eu tenho dessa época. Eu fiz muito curso na Fundacentro, eram muito concorridos, eram cursos assim de excelente qualidade, né? Com profissionais muito experientes. E o curso de proteção respiratória com o Vladimir, eu fiz acho que umas 3 vezes, no mínimo. No mínimo, eu fiz umas 3 vezes o mesmo curso. Então todo ano eu estava lá porque eu adorava.
E a forma como ele falava sobre o assunto também, sabe, com brilho nos olhos, explicando os respiradores, ele e o Torlone, né, já falecido, aquilo tudo me encantava, né, porque ele estava ali de corpo e alma ali ensinando a gente. E o Vlad, ele trazia alguns conceitos de química, né, para esses cursos que a gente fazia. E alguns desses conceitos, eles sempre assim super didático, explicava tudo, mas alguns desses conceitos não eram tão óbvios assim para mim, né? Então ele falava, ponte de hidrogênio, né? Ligação de Van der Waals, né? Enfim, várias coisas que eu ouvia e eu queria fazer parte daquilo, eu queria falar como ele falava, a verdade era essa, né? Eu estava ali vidrada, né, no Vlad. Ele é um dos culpados por eu ter feito química sem saber. Ele não tem responsabilidade nenhuma com isso, mas sem saber. E aí, na época, quando eu fui decidir o curso, eu conversei muito com o pessoal da Environ, né, que hoje é o grupo SGS, mas da Environ, que faziam as análises ambientais para a gente. E eu perguntei, né, o que vocês acham, né? Vocês, no meu lugar, vocês fariam química ou engenharia química? E eles me disseram na época, né, nessa conversa, olha, se você está pensando em crescimento profissional, é engenharia, porque depois você vai fazer engenharia de segurança. Agora, se você quer entender mesmo ali o mundo, o que acontece ali no mundo molecular, etc., os elementos, então química seria o mais indicado, né? Até porque a gente contrata químicos, né, para os laboratórios de análise de higiene ocupacional. E aí foi assim que eu fui fazer química, sabendo que não tinha na época, e a gente está falando. Eu comecei a trabalhar na área de segurança e comecei o curso técnico em 2002, né? Levou aí alguns anos para eu começar a faculdade. Nessa época, era o SESMIT padrão. Então, as empresas, mesmo as empresas de grande porte, tinham lá técnicos de segurança, engenheiro de segurança e tinha um gerente que ele, muitas vezes, era um engenheiro de segurança também. Então, eu comecei esse curso sabendo que não tinha uma posição de químico industrial, né, na empresa que eu trabalhava e nem nas empresas da região. Mas era o que eu queria fazer, então o que eu pensei foi isso, né? Comecei a fazer o curso de Química. Antes eu fiz muitos cursos, né? Então eu comecei a faculdade com 25 anos, mas dos 18, 19 anos até essa idade eu fiz muitas formações. Então foi muito bom, porque as empresas por onde eu passei, elas me davam essa possibilidade. Ainda que não pagassem todos os cursos que eu queria fazer, mas eles me davam a liberdade de sair para estudar, né? E voltar e aprender na prática, porque aprender na prática o que é? Você vai tentar, vai acertar, às vezes vai ter que ajustar ali, né? Então foi muito bom ter essa escola, né? A Ródia foi uma escola para mim. E aí comecei a faculdade de Química. Foi também assim uma época que eu tive muita dificuldade no começo da faculdade. A minha primeira prova na faculdade, eu lembro que eu zerei. Era uma prova de laboratório. E eu estava muito assim, olhando para o significado da pergunta, né? Exatamente, eu sabia a resposta, mas eu falei, não, essa pergunta é uma pegadinha, né? E aí eu zerei, aquilo para mim me marcou muito, porque eu falei, nossa, primeira prova na faculdade eu zerei, né? Então fica até aqui de dica pro pessoal. Tomás entrou aqui com a gente também, a Sheilinha aqui também. Fica até aí de dica para o pessoal, né, que está começando agora, que as dificuldades elas fazem parte do caminho, né? Sim. E aí continuei, tinha dificuldade, porque a maioria dos meus colegas de classe, eles eram técnicos em química, então já trabalhavam em laboratório, então a gente ia para aula de laboratório, tinha uma sequência a ser seguida, passo 1, passo 2, passo 3, né, até terminar o experimento. E as minhas amigas, né, era assim, começava, fulana faz o passo 1, ciclana faz o passo 2, a Dani faz o passo 4, eu ficava assim, gente, mas tem uma lógica nisso daí pra gente fazer a sequência, um passo de cada vez. Não, vamos fazer rapidinho porque a gente vai embora mais cedo. Então eu era a chatona da turma. E hoje eu e minhas amigas, a gente dá risada disso, né, muito. E tudo que a gente queria, tudo que eu queria fazer na época, os trabalhos da faculdade eram ligados à segurança do trabalho. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu lembro que teve o GHS, teve a implementação do GHS globalmente. Eu cheguei para minhas amigas e falei, vamos falar sobre o GHS nessa feira de ciências que vai ter aqui na faculdade, porque é importante. Então, a gente apresentou lá o GHS. Aí teve mais um trabalho para fazer, um banner lá, e eu fiz iniciação científica também. Aí eu cheguei e falei, vamos falar sobre o princípio de funcionamento dos filtros respiratórios. Aí elas uma olhavam para outra.
Falou assim, você vai fazer? Né? Ela falou, você vai fazer? Aí o VAD me ajudou muito nisso, porque ele revisava o material, até que chegou um momento que elas falaram assim, olha, não dá mais para fazer nada de segurança, vamos começar a fazer de outras coisas. Então foi assim que eu fui fazer química, por isso que eu optei para química, porque eu queria entender realmente e gostava muito de trabalhar com higiene ocupacional. E a minha liderança na época falou assim, olha, a profissão do futuro é higienista ocupacional, porque é uma área mais científica da segurança do trabalho, enfim. Então foi assim que eu fui fazer química. Terminei a química, aí eu decidi continuar na mesma universidade, eliminei 3 anos da engenharia, mentiram para mim também, porque falaram assim, olha, são 5 anos de engenharia química, você é química, e eu era química, bacharel e licenciada, né? Aham. Isso significa que eu não saía da faculdade. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando na faculdade. A aula de sábado ia até 4 horas da tarde, porque eu também fazia iniciação científica. O Meu tema era de Deus. segurança? Não era. O tema era de corrosão de aço inoxidável, mas eu estava lá dando e lixando o aço, o aço, mergulhando no ácido, enfim. Mas isso tudo traz repertório. Isso que é interessante, né? E aí decidi continuar na engenharia química, e aí a minha decisão foi realmente por isso. Vou fazer engenharia química para conseguir fazer engenharia de segurança depois. E aí o que seriam 2 anos, de acordo com a faculdade, com a conta que eles fizeram, foram 3 sofridos, muito sofridos, por isso que eu te entendo quando você falou que fez 6 semestres aí, né? Mas foi legal, porque a diferença que eu vi da química para a engenharia química é que na química a gente estava ali no mundo molecular, dos elementos, né? Ligação entre os elementos, né? Tinha toda uma parte de didática também, que eu achava muito interessante, né? Uma didática mais voltada para ensino infantil, né? Na época, ensino fundamental, ensino médio, mas tinha bastante isso, era muito legal. E aí, quando eu fui para a engenharia, a gente está falando dos grandes equipamentos, das grandes transformações em operações unitárias, né? E aí foi um mundo também, assim, que encantador, porque era muita informação. Então, para quem gosta, né, e para quem está ávido, assim, para conhecer mais coisas, para aprender mais coisas, né, ali foi bem legal. Terminei a faculdade de engenharia química em 2015, né? Essa segunda graduação foi em 2015, e aí eu saí da empresa que eu trabalhava, tive uma mudança grande assim na minha vida pessoal, era casada, me separei, e aí eu me vi lá em 2016 pensando o que que eu vou fazer agora. E aí decidi estudar inglês, porque eu falei, meu inglês não tá bom. Então, por mais que eu entendia e que eu estudei inglês durante a faculdade de Química e de Engenharia, e aí como é que era? Eu trabalhava em indústria, técnica de segurança, então chão de fábrica, né? E eu saía, às vezes, da empresa e era trânsito para chegar até a faculdade. Então, muitas vezes eu entrava atrasada uma aula para fazer aula de inglês. Então, o inglês que eu estudei foi assim, né? Correndo, sempre esbaforida, aí chegava na faculdade correndo, comprava um salgado lá na lanchonete e entrava na sala atrasada, né, com cheiro de fluido térmico, com a coxinha na mão, uma lata de Coca-Cola. Essa era a Dani, né? E eu não tinha tempo de estudar inglês fora, né, da aula. E eu também não tinha tempo de estudar para a faculdade fora, né, das aulas. Então, foi assim que eu fiz os 2 cursos, né, trabalhando e trabalhando bastante, estudando também inglês e outros cursos quando eu podia. Fundacentro eu ia direto, mas vários outros, Senac também. Os congressos da BHO, que eu adorava participar também, mas era assim, sempre esse sufoco, sempre correndo muito, né? E aí, quando eu decidi estudar inglês, eu tinha assim um desejo, um sonho de ir para a Irlanda, porque eu tinha visto um filme que mostrava umas paisagens lindas e eu nem sabia que idioma que falavam na Irlanda. Mas aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, falei, eles falam inglês lá, né? E eu estava num momento da minha vida que eu queria, né, ter esse sabático, assim, ter esse momento para mim, né? Uhum. E aí fui para Irlanda sozinha, fiquei lá 8 meses, foi uma das melhores experiências da vida. Voltei depois de 8 meses. E aí, olha que interessante. É isso mesmo, Sheila. Olha que interessante. Eu voltei da Irlanda, eu já tinha 3 graduações, porque lembrando que a química eu fiz licenciatura, bacharelado e depois eu fiz engenharia química. Eu já estava concluindo praticamente, só faltava entregar o TCC do curso de engenharia de segurança da pós, né?
E eu voltei da Irlanda e comecei a procurar emprego. E eu lembro que na época um headhunter me ligou e ele falou: Daniela, tem uma vaga aqui para gerente de segurança numa empresa tal. Como é que tá seu inglês? Aí eu falei: meu inglês está intermediário, né? Porque eu morria de medo de falar inglês avançado ou fluente, né? Aquela que não queria admitir que já estava falando bem. Então, ele é intermediário. Eu falava assim, upper intermediate B2. Aí ele, vamos conversar? Aí conversei com ele, falei, ele falou assim, agora você me permite te dar uma dica? Sim. Ele falou, não existe essa de upper intermediate B2 aqui no Brasil. Ele conversou em inglês comigo, né? Ele falou assim, você vai colocar a partir de agora no teu currículo, se você me permitir te aconselhar, que teu inglês é fluente, que teu inglês é avançado. Não coloca isso, porque às vezes você pode ser desconsiderada de processos pela insegurança que você tá para falar, né? Sim. E aí fui para essa entrevista de emprego, era uma vaga para gerente, e eu fui para essa entrevista e tinha uma síndrome da impostora ali também, porque sempre trabalhei como técnica de segurança, estudei pra caramba, né? E aí me chamaram para uma vaga de gerente. E eu lembro que eu cheguei lá, era uma indústria pequena, e o gerente de RH, que seria o líder da vaga, né? Ele falou, Daniele, a gente tinha se adorado. Eu tinha gostado da empresa, eles tinham gostado de mim, a gente percebe isso, né, no processo seletivo. E aí ele fez uma pergunta, ele falou, Daniele, se você tiver uma situação na fábrica que os funcionários não querem usar o EPI, o que você faria? Então tava ele, tinha uma psicóloga, né, que cuidava ali do processo seletivo. Eu não pensei, eu simplesmente falei para ele, eu vou procurar entender por que eles não querem usar o EPI. Né? O que está acontecendo que as pessoas não querem utilizar? Né? É óbvio que não é uma situação que é negociável utilizar ou não EPI, mas eu queria entender. E aí eu vi assim o brilho saindo dos olhos deles, né? Quando eu falei Tem que isso. punir! Eu vi assim muito nitidamente o brilho saindo dos olhos deles. E aí, enfim, terminou o processo. E aí depois esse headhunter me ligou e falou assim, Daniele, puxa vida, não deu certo, né? Tô te ligando para falar que não deu certo, mas eu queria saber se eu posso ficar com o seu telefone. E aí não passei na vaga. O que eu pensei na época? Eu vou procurar emprego como técnica de segurança, porque é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz, é o que eu tenho experiência. E eu fiquei me sentindo muito mal. E eu fui conversar com um amigo e contei essa história da entrevista. E a hora que eu falei, eles me perguntaram isso. É lógico que você falou que tem chance, né? Se não usar o EPI, não pode mais trabalhar na empresa. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, acho que eu sou muito inocente, né? Estou sendo muito inocente aqui nas minhas colocações. Então, hoje o que a gente discute, que a gente fala, né, de toda essa questão comportamental e de cuidado, enfim, a gente ainda tem isso acontecendo em muitos cenários, né? Em empresas menores, empresas pequenas. E também vem aí o nosso papel de, enfim, conscientizar, de levar informação, porque as pessoas não são más, né? Elas não falam isso porque elas são más e porque desejam mal de quem está trabalhando ali com elas. Muitas vezes não tem informação, né? Ou ninguém discutiu isso, né, antes. E aí comecei a procurar emprego como técnica de segurança, não quis mais saber nem de emprego de engenheira, nem de emprego, nenhuma posição, técnica de segurança, e por algum motivo eu queria trabalhar no interior. E aí me chamaram para duas vagas no interior, escolhi entre uma delas, me mudei para Campinas, que é aqui no interior de São Paulo, e comecei a trabalhar na Tetra Pak. Então, minha experiência profissional, né? Uma Senai, depois uma consultoria de segurança, na área de segurança, né? Uma consultoria de segurança, depois fui para a Ródia, BASF, e aí fui para a Tetra Pak. Na Tetra Pak, a entrevista, e eu estou falando esses detalhes, porque ajuda muito para quem está começando ou para quem pensa, Sim, né, sim. em outra posição, né? E eu lembro que na entrevista o que me perguntaram bastante foi assim, mas você foi para Irlanda, você que custeou tudo ou a empresa que pagou para você ir, né? Então eles queriam entender ali o quanto eu investia também na minha formação, né? O quanto eu dedicava do meu tempo, né, para isso também. E me fizeram perguntas que eu não tinha pensado antes, mas perguntaram como é que é a sua estrutura familiar. Eu falei que eu sou a mais velha de 7 irmãos, né? E aí eu falei isso, a pessoa que foi meu chefe depois anotou, né? Mais velha de 7 irmãos. E aí eu me questionei, né? Mas o que isso, né, impacta na forma como a gente trabalha no dia a dia, na forma como a gente lida com isso tudo, né? E aí fui para entrevista de inglês para essa vaga. E nessa entrevista de inglês, quando o diretor
ele começou a fazer umas perguntas, eu dei uma engasgada ali, que para mim, eu fiquei me sentindo super mal. Falei, nossa, acabei de voltar do intercâmbio fora, né, e eu engasguei aqui na entrevista, mas no final foi tudo bem, eles me contrataram, me chamaram para essa outra empresa grande também, que ficava também no interior de São Paulo, e eu comecei como técnica de segurança, e aí eles me chamaram e falaram assim, olha, a gente tem uma posição aqui que é de líder de pilar de segurança e saúde, que é da sistemática de prevenção de perdas, loss intelligence, né? Inteligência de perdas é do WCM, TPM, e você tem tudo, né, para fazer parte disso. E aí eu comecei a liderar um pilar de segurança dentro da empresa. Tinha 9 pessoas ali comigo, né? Não era um reporte hierárquico, e a gente estava juntos ali algumas horas na semana, mas que foi muito legal. Foi a segunda oportunidade que eu tive de liderar equipes. A primeira tinha sido na Ródia, já com 3 pessoas. E aí eu fiquei um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, né, nessa posição. E aí abriram uma vaga de coordenação de segurança e saúde e me chamaram. E aí quando me chamaram, e eu não tinha me inscrito a princípio, né? Quando me chamaram, a conversa foi mais ou menos assim: olha, a gente está buscando fora, né? Era para uma outra organização da empresa, mas talvez a gente tenha aqui dentro, né? Alguém com o perfil que a gente está buscando. E aí assumi nessa época, então saí dessa posição de líder de pilar e assumi saúde e segurança, as iniciativas de saúde, segurança e bem-estar para o Brasil todo, de uma outra organização, 5 escritórios regionais, projetos, serviços. Então foi assim uma virada, né, que deu. E que eu tinha ali o conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar e pensar, né? O que me impede de buscar uma posição melhor, com mais exposição, mais estratégica, né? Então, eu lembro quando eu estava na Irlanda, eu comecei a seguir as pessoas no LinkedIn, adicionei as pessoas no LinkedIn que estavam nas posições que eu queria. Então, eu lembro que eu olhava assim, tinha uma vaga de saúde e segurança na fábrica da Guinness, né? Aí deixa eu olhar, né? Quem trabalha lá na fábrica da Guinness, o que eles estão fazendo, o que eles estão estudando. E foi assim que eu acabei conhecendo bastante gente também e comecei a ouvir falar sobre Nova Visão, enfim, HOP, isso tudo, mas não com esse nome, né? Eram os conceitos, mas não com esse nome. Então eu comecei a seguir muita gente no LinkedIn e analisar o que essas pessoas estão estudando, né? Onde eles frequentam, que cursos eles fazem. Teve um momento que teve uma moça no LinkedIn que ela estava bem famosa, né? Ela fazia vários posts e eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, tipo assim, de mulher para mulher, né? Eu já fiz isso, já estudei isso, já fiz tais cursos, né? Qual que seria o próximo passo? O que você recomenda? E ali ela falou para mim, olha, você ouviu falar das associações de segurança e saúde? Então tem uma aqui nos Estados Unidos que é o ASSP, né? Que é uma associação americana de profissionais de segurança. Então, aí eu ia, e eu achava super legal, e me associava, e começava a acompanhar as discussões, né? Então, eu fiz muito isso, né, no começo, o que foi muito legal, quando a gente fala de habilidades técnicas, enfim, mas ainda tinha um gap, quando a gente pensa em habilidades comportamentais, habilidades de liderança, porque a gente não é preparado para isso. O curso técnico de segurança, hoje eu estava olhando, né, na internet, e reli também o que a gente tem aqui de portaria, que define as funções do técnico de segurança do trabalho, e eu vi no MEC, na página do MEC, se vocês entrarem lá, fala, né, o MEC habilita o técnico de segurança do trabalho formado para tais atividades. Tem bastante coisa lá. Inclusive ações de qualidade de vida, promoção de saúde, tudo isso, que são itens que muitas vezes não estão no currículo do técnico de segurança. Então, se a gente olhar estatística, psicologia, tanta coisa que tem nas responsabilidades do técnico de segurança, que o curso de segurança não cobre, o curso técnico de segurança não cobre, 1.200 horas, um ano e meio, né? Então, algo que eu acho que é fundamental também é isso, né? Olhar para as habilidades comportamentais, porque a gente chama de soft skills, né? Isso tudo porque não só diferencia o profissional, mas prepara para lidar
com gente, que é inclusive o ponto que a Sheila colocou aqui. Prepara para lidar com gente. Porque o técnico de segurança, ele faz essa ponte que é muito importante, né? Que é ali da operação com a área mais estratégica da empresa. Então, é a pessoa que está ali, diretamente, né, fazendo isso. Então, para mim, é uma posição super estratégica a função do técnico de segurança. E é mesmo. Uma das. Eu vou voltar um pouquinho Sim. atrás e aí eu já volto nisso que você falou, só para também trazer um pouquinho de como que eu vim parar aqui, né? Então, o que acontece? Eu me formei no ensino médio, fui atrás de uma faculdade, eu queria fazer algum técnico para tentar achar uma faculdade de formação para me formar, né? Eu queria, na verdade, fazer um técnico para saber o que eu iria fazer na faculdade. E aí eu passei no Enem. E como a minha família não era uma família rica, não é uma família rica, eu não teria condições de pagar uma faculdade. E se eu passei no Enem, eu vou aproveitar isso, né? Conseguir bolsa e fazer. E aí tinha que colocar duas opções. E eu coloquei arquitetura e engenharia química. Adivinha para qual que eu passei? E por que eu coloquei engenharia química? Porque assim, a gente tinha uma professora que ela era incrível e eu ia muito bem em química no ensino médio, mas eu não ia bem porque eu gostava, eu ia bem porque ela explicava bem, sabe? E na minha cabeça eu pensei, nossa, vai ser fácil. E bem iludida, né? Fui tapeada. E aí cheguei, fui lá, passei, comecei a engenharia química. E você falou, né, que as meninas pegavam no seu pé de falar assim, ai, a gente vai fazer isso para ser mais rápido e sair daqui de uma vez. E aí isso me pegou porque eu era a pessoa na engenharia química que questionava absolutamente tudo. Tá, mas isso aqui veio da onde? Mas isso aqui vai para quê? Mas e se eu fizer desse jeito eu vou parar na mesma resposta? Por que eu não posso fazer desse jeito? Quem é que diz que tem que ser assim? E aí eu encontrei depois, mais pra frente, uma guria que estudou comigo e que ela é total da área da segurança, se formou como engenheira química e atua como engenheira de segurança. E ela falou assim, pelo amor de Deus, Kendra, você era o terror da sala. Porque a gente só queria ir pra casa e você abria a boca pra fazer pergunta. Exatamente isso. A gente tinha uma raiva que você questionava tudo. Por que você não pesquisava depois? E eu, tipo, mas eu nem sabia onde pesquisar. E aí eu fui fazendo engenharia química e nada de eu conseguir me identificar com aquilo ali, sabe? E eu me questionava assim, tá, mas o que eu vou fazer? Quais vão ser as minhas atividades? E aí quando o pessoal falou assim, não, vamos começar a agilizar a formatura e vamos começar a pagar, eu falei, não, mas eu não vou pagar uma formatura de uma coisa que eu nem sei o que eu vou fazer da vida. Eu não me identificava, aquilo ali causava aflição, eu me dedicava, ia bem, passava nas matérias, mas era algo que me dava muito, assim, meu Deus, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, eu tive uma pessoa na minha vida que foi o meu gerente, ele falou assim, Kendra, tu não tem nada a ver com isso. Eu já sei certinho qual que é a faculdade que tu tem que fazer, o curso que tu tem que fazer, não é esse. Você tem que ir para outro lugar. Daí eu falei, mas qual lugar? Me diga, querendo que a pessoa trouxesse a resposta dele, você vai descobrir sozinha. E eu comecei a pesquisar, e isso continuando na engenharia. E aí eu me deparei com a psicologia. E para você ter ideia, aqui na minha região tem muita empresa industrial. Muita. Então a gente tem, por exemplo, aqui a Klabin, que é uma grande referência. Então eu morava numa cidade do lado de Lages, que é uma cidade bem pequenininha. E nessa cidade, tipo, a referência nossa de quem tinha dinheiro na cidade era quem trabalhava nessa empresa. Então, eles tinham uma jaqueta azul da empresa. Então, eles passavam, a gente falava, olha, ele trabalha lá, sabe? Essas coisas assim. E aí eu pensava, preciso trabalhar nessa empresa, né? E na engenharia, eu pensei, agora como engenheira, né? Quando eu me formar, vou trabalhar nessa empresa. Então, quando eu tomei a decisão de sair da engenharia e ir para psicologia, que assim, a primeira aula que eu fui experimental da psicologia, eu já falei, aqui é meu lugar, eu vou ficar por aqui. Fui lá, troquei a papelada e fiquei na psicologia. Só que me veio isso, eu fiquei tipo, poxa, não vou poder trabalhar. E pensa, minha família inteira trabalhava nessa bendita empresa, assim, meus tios. E eu ficava, nossa, né? Que triste.
Fui para psicologia, podia questionar absolutamente tudo, tudo é subjetivo, você questiona, ótimo que você questiona, vamos aqui, vamos aprender. E eu, uhul, tô no lugar certo, glória a Deus. E aí fui fazer um estágio. Eu tinha que fazer um estágio. E aonde que eu fui fazer o estágio? Nessa empresa de jaquetinha azul. E eu tive a minha Sensacional! jaquetinha azul sem fazer engenharia. E aí lá foi muito louco, porque assim, você vem da psicologia, essa coisa de clínica, né? Psicólogo clínico, ou você vai trabalhar no RH. E o meu estágio foi no RH, que lá eles chamam de gente e gestão, muito chique. E aí eu comecei a ter o contato com a segurança no trabalho. E eu fui olhando e pensando, cara, tem alguma coisa de errado nessa segurança no trabalho aí, que não tá certo. Eles estão falando que a pessoa se acidentou por conta do comportamento dela, e eles nem sabem o que é comportamento. Que eles estão falando de comportamento aí? Se essas pessoas Sim, estão se confundindo. Comportamento para eles é uma coisa, para psicologia é outra. sim. Dá de juntar essas duas áreas. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu fui estudando o que tem a ver segurança no trabalho com isso, com aquilo. E cá estou eu na segurança no trabalho. Fui contratada efetiva na empresa da Jaquetinha Azul. Saí da Jaquetinha Azul e hoje eu trabalho numa consultoria de treinamento de segurança no trabalho, de educação em segurança no trabalho, e hoje a gente atua com isso. Então, eu achei que eu nunca ia ter contato com a indústria e hoje o que eu mais faço é ter contato com a indústria sendo É psicóloga. E nesse, exatamente, pode falar. exatamente isso. Não, fala depois eu complemento. E aí, com essa experiência nessa empresa e hoje em várias empresas que a gente atende, a gente tem muito contato com os técnicos de segurança no trabalho. E eu tinha esse contato muito próximo com eles, já que eu tinha uma das minhas cadeiras era cuidar dos treinamentos de segurança. E aí eu fui percebendo o que eles estavam fazendo, sabe? Na nossa região, e eu até gostaria que você trouxesse um pouco como é aí, os técnicos de segurança, eles trabalham de uma forma muito burocrática ainda, em questões muito administrativas. Então é programa, sabe? Essa coisa bem administrativa. E muitas vezes eles não têm a oportunidade de ir para a área e quando vão para a área porque aconteceu algum acidente, eles não têm nenhuma bagagem com a parte de gestão de pessoas, eles não têm essa compreensão de que a segurança ela se conecta com a parte de pessoas, de psicologia, de comportamento, né? E aí a gente está vindo numa pegada muito de novas visões, de que a gente precisa olhar para esse todo, de que existe um contexto. E eu gostaria de ouvir de você, Dani, o que você enxerga que hoje e no futuro será os papéis do técnico de segurança? Se ele vai continuar muito nesse administrativo, o que eu, ao meu ver, vai ser tomado cada vez mais pelos programas de inteligência artificial e pelos próprios gerenciamentos que a gente tem, ou se realmente vai para esse lado mais humanizado, de estar ali, de entender, de olhar para esse ambiente, para esse contexto. Eu gostaria de ouvir de você o que você considera que são os novos papéis do técnico de segurança. Legal. Bom, quando eu comecei na área de segurança, e é interessante isso, porque quando a gente fala de cuidado com as pessoas, né, e a gente fala, né, de prevenção de acidente, prevenção de doença, a gente traz, principalmente para quem está entrando na indústria, isso aconteceu comigo, muito do lado humano da pessoa também, né? Então eu lembro que quando eu ia acompanhar algumas atividades de risco, eu perguntava muito para as pessoas, olha, como é que tá isso? Atividade de espaço confinado, a primeira atividade de espaço confinado que eu acompanhei foi em 2003, 2004. Na época não tinha, né, normas para isso, as empresas tinham os protocolos, enfim, mas não tinha NR33 ainda. Se a gente pega a diferença dos livros, esse livro aqui de normas, ó, é o que eu comprei quando eu fiz o curso técnico de segurança. Esse aqui é mais recente, mas não é tão novo, né? Então, assim, aumentou muito a quantidade de regulamentação que a gente tem. Tinha essa preocupação, né? De como a pessoa está se sentindo, o que é importante, como se o procedimento que a gente escreve, como é que chega para quem está lendo, né? Isso já acontecia. Então eu vejo que isso é muito da pessoa também, né? Que traz isso.
Quando a gente fala do técnico de segurança hoje, eu acho que tem uma diferença de acordo com a maturidade da empresa que você está. Então, exemplo, na Ródia, na época que eu trabalhava lá como técnico de segurança era campo. Então, a gente parava para fazer os relatórios, isso tudo, quando a gente terminava o que tinha que fazer em campo, né? Então, liberação de permissão de trabalho, as análises todas, né? Mas tinha na equipe alguns técnicos de segurança que eles eram mais administrativos e outros que eles atendiam mais diretamente à área de produção. E eu vejo que isso acontece ainda em muitas indústrias, né? Na BASF, por exemplo, que eu trabalhei. Então, tinha a equipe dos bombeiros que faziam a liberação de permissão de trabalho. Então, já não era o técnico de segurança que fazia isso. Então, o técnico de segurança se dedicava a algumas atividades mais administrativas realmente, né? Na Tetra Pak, como eu comentei, né? Como líder do Pilar, eu tinha algumas atividades que eram atividades mais de análise de dados, né? E tudo isso. Então, eu acho que não tem como a gente separar ou não ter a atividade prática, né? De ir realmente para campo, de conversar com as pessoas, de entender o trabalho real, porque muitas vezes o que acontece na prática é totalmente diferente do que está ali escrito no procedimento. Isso não pode ser só no momento de uma análise de um evento, né? Da análise de um incidente. Então, o que eu vejo realmente é isso, o trabalho da área de segurança, ele muito mais alimentado com informações que a gente não tinha acesso tão fácil na época, porque hoje tem LinkedIn, tem livro importado é muito fácil, tem Kindle, né? Tem muitos colegas que dedicam horas, assim, muito tempo para escrever artigos, para fazer discussões, tem grupo de WhatsApp, né? Isso não existia tanto, então exigia muito mais da pessoa para conseguir informação, né? Eu lembro que eu comecei a conhecer algumas pessoas na área de segurança porque eu criei um blog na época. Em 2002, eu criei um blog, era o que estava surgindo. E o meu blog era horrível. Ele tinha, assim, eu pegava material do curso técnico de segurança sobre prevenção e combate a incêndio, e aí eu digitava no blog, era isso que eu fazia, né? Era muito ruim. Mas o que foi bom disso na época? Porque o Cosmo Palazzo, que é uma pessoa que sempre foi assim muito atuante na área de segurança do trabalho, ele tinha um grupo chamado SESMIT, que era um grupo no Yahoo, e ele achou meu blog, não sei como, nunca falei sobre isso com ele, e ele me mandou um e-mail. E ele falou, olha, a gente tem um grupo, você quer participar? Essa foi o primeiro momento assim que eu tive contato com outros profissionais que não fossem de onde eu estava, né? Mas ainda era uma segurança muito tradicional, né? A gente ficava trocando PPRA, esse tipo de coisa, né? Mas eu vejo muito isso, que precisa ter, né? O trabalho administrativo, né? De compliance, legal, corporativo, mas não tem como separar, não tem como não ter a parte de campo, né? Para entender o trabalho real. E para o futuro, o que eu vejo, né? Além da utilização de inteligência artificial, realmente, para minimizar tarefas repetitivas que a gente ficava dias fazendo no Excel, eu fazia estatística, a primeira semana de todo mês eu ficava fazendo gráficos, eu ficava fazendo análises, né? E hoje isso já é inadmissível, mas ainda é a realidade de muitas empresas. Por isso que quando um profissional está começando, ele chega e fala assim, você tem um modelo de uma planilha no Excel para me passar para fazer uma estatística? Eu tento ajudar da forma que eu posso, porque a gente precisa criar esse espaço também de segurança psicológica para as pessoas levantarem as dúvidas que têm, as necessidades que têm, e a gente contribuir de alguma forma, porque senão do que adianta, né? Eu estou há mais de 20 anos trabalhando na área de segurança, como você mesma colocou no post, né? E de que forma que eu estou contribuindo para quem está começando agora, né? Então, essa contribuição passa também por ajudar nas dúvidas que podem parecer básicas, mas que lá atrás eu também tive. Lá atrás alguém teve paciência de me ouvir, de pegar na mão, de ensinar, né? Então, o que eu vejo é isso. Hoje a gente tem acesso à informação, ainda não está para todo mundo, ainda tem algumas conversas que a gente percebe que a pessoa não teve acesso ainda a tudo que tem disponível, mas que quando você começa a falar sobre nova visão, por exemplo, que você mencionou, a pessoa fica assim, nossa, então faz sentido, né? É uma coisa que eu acho que faz sentido para a gente, está dentro da gente, né? A gente sente, a gente vê, a gente pensa dessa maneira.
Mas quando alguém traz um estudo e mostra, olha, a ciência tem comprovado isso, né? Tem artigos sobre esse assunto, valida aquilo que a gente está sentindo, né? Eu lembro que quando eu comecei como técnica de segurança, uma pessoa me falou assim, a operação, eles ficam muito moles perto de você. Porque eu ficava o tempo todo perguntando, né? Como é que você tá? Né? Como é que tá isso? É aquela atividade? Me deixa pegar isso aqui. Eu sempre pegava, não me expunha a risco, lógico, mas eu falava, deixa eu empurrar esse carrinho aqui para ver como é que tá. Esse rodízio aqui tá travando, né? Não, isso aqui tá muito pesado. Vamos pensar em outra pessoa para te ajudar. Então, eu acho que é isso. Respondendo sua pergunta e acrescentando mais algumas coisas, eu vejo o profissional do futuro utilizando muito mais as tecnologias para minimizar trabalho repetitivo, mas também com essa importância de ter acesso a informações como segurança psicológica, como comunicação não violenta, por exemplo, como habilidades de liderança, porque a gente lidera, né, os assuntos de segurança nas empresas, até para que a nossa mensagem ela seja ouvida por todos os interlocutores, né? Eu lembro que eu fiz uma mentoria que foi com o pessoal da IOSH e a Luíse, ela foi uma das mentoras. E ela falava assim na mentoria pra gente. Quando você precisar se pronunciar, quando você precisar falar, não é sobre você. Então, esquece a Dani, deixa a Dani de lado. É sobre quem você está cuidando, quem está aqui nas suas costas. Então, você foi para um fórum super estratégico, então fala. Então, traz o assunto que às vezes é difícil e usa o nome correto. Né? E às vezes usar o nome correto vai ser você chegar e falar assim, olha, a gente pode ter uma fatalidade, alguém pode morrer se a gente não fizer uma adequação aqui. Então eu acho que é bem isso, né? Eu tô vendo que o Tomás colocou alguma coisa aqui também, mas vou deixar você conduzir. Mas seria isso. Outra coisa que eu vi hoje, só para. Já passo para você, e eu vi hoje no MEC, falando do técnico de segurança, que é lidar com as questões de integridade também. Então, a gente tem CIPA hoje, né, cuidando dessa questão de assédio, né, todo tipo de assédio, e questões de integridade que vêm muito fortes, principalmente com SG, governança, né, e que a gente precisa estar ligado nisso. Dani, eu acho linda essa tua colocação de que existem várias coisas, várias possibilidades dentro do TST, né? E talvez muitas delas não sejam exploradas. Talvez seja visto apenas em uma caixinha. E aí, trazendo já o que o Tomás falou aqui, ele perguntou assim, meninas, vocês já perceberam mudanças nas regulamentações, normas e órgãos alinhados a essa evolução? E aí, antes de adentrar mais ainda, eu vou voltar um pouquinho na percepção que eu tenho. Hoje, atendendo as empresas, muitos profissionais de segurança no trabalho têm essas dores e não sabem como resolver elas. Eles não sabem como se conectar com os colaboradores. Eles não sabem quais ferramentas que podem agilizar esses processos administrativos e descarregar um pouco deles, né, todo esse peso que se tem, porque, cara, é uma profissão, e olha, uma coisa que vários convidados já tiveram aqui e que todo mundo está concordando, é que a segurança no trabalho hoje lida mais com gente do que o próprio RH. Hoje a gente vê muitos RHs mais para essa parte de recursos do que de pessoas, sabe? E hoje o profissional de segurança no trabalho é quem está ali na ponta, é quem vê as coisas acontecendo, é quem tem contato com o colaborador. E como que essas pessoas conseguem lidar com isso, né? Conseguem lidar com essas dores. E a gente vê muito isso dentro das empresas, de que eles não sabem para onde ir. E foi da onde surgiu, inclusive, essa ideia de fazer o Segurança em Foco, para levar as informações, porque eu vejo também que algumas informações muito bacanas estão dentro do LinkedIn, não tem tanto no Instagram, e a maioria dessas pessoas que eu falei estão dentro do Instagram, e no LinkedIn o acesso ele acaba se tornando uma bolha, minha visão sobre, né? E eu não sei como eu consegui chegar nessa bolha para acessar, mas eu cheguei, só que quando eu falava assim, eu chegava lá pro pessoal e falava, olha, você pode estar lendo esse livro aqui, da Juliana Bley, que vai falar sobre comportamento. Quem? Juliana Bley? Não sei o que, da Andresa Araújo. Andresa... Porque são nomes grandes, né, dentro da segurança, e as pessoas não conheciam. Eu fiquei tipo, gente, então essas pessoas não estão tendo acesso? Como é que a gente facilita acesso a essas informações? Então, assim, eu vejo
que algumas coisas estão se adaptando para isso, mas enquanto o básico, feijão com arroz, não estiver bem feito, não vai adiantar a gente jogar muita informação nova em cima dessas pessoas, sabe? Eu não sei se faz sentido para você, Dani, porque elas não têm o básico ainda. Então não adianta eu chegar para elas e falar sobre coisas mirabolantes, que vão ser mirabolantes para elas, porque elas não conseguem nem fazer o mínimo ainda que precisa ser feito, porque muitas empresas não viabilizam isso também. E quando você traz isso do escopo do técnico de segurança, tem muita coisa que pode ser abordada e que não é abordada. Tem muita coisa dentro do técnico, dentro da pós-graduação, dentro das especializações que não são abordadas. E isso gera um gap nesses profissionais que vão chegar no mercado de trabalho e não vão conseguir ter as ferramentas necessárias para pôr em prática. Comunicação não violenta, eu falei, tipo, a gente fala, né? Olha, isso aqui é comunicação não violenta. Hã? Que? Sabe? Então, assim, existem algumas mudanças que estão sendo feitas e eu ainda vejo que são mínimas e que talvez a gente ainda nem sinta dentro de regulamentações e tudo mais. Mas eu acho que ainda falta muita conexão com esses profissionais. A gente tem empresas evoluidíssimas que levam desenvolvimento para esses técnicos, para essas equipes, né? Que tá indo, assim, que estimula, mas a gente tem muito mais empresas que nem chegam a isso, não chegam nem a ter toda a parte de regulamentação, toda a parte de programa feito, sabe? Então, como que a gente vai traduzir isso, comunicar da maneira certa para essas pessoas que não têm tanta facilidade de acessar essas informações? Faz sentido? Eu vejo assim, tem diferentes níveis de maturidade, né? Então, a gente pode se deparar com pessoas realmente profissionais que muitas vezes não tiveram contato ainda, né, com esses assuntos todos que a gente está trazendo, né, de, enfim, comunicação não violenta, de habilidades de liderança, né. Então, eu vejo que para esse ponto, primeiro, que deveria ser incluído, sim, né, nas disciplinas que a gente tem hoje no curso técnico de segurança. A gente tem muito pouco essas disciplinas mais ligadas a isso, né? Fatores humanos, por exemplo, nova visão, isso a gente não encontra. Isso depende muito da instituição, porque o MEC mesmo não exige isso. Mas eu vejo isso, que tem diferentes níveis de maturidade. O que eu acho que é muito legal, e que faz muito sentido, e que para mim fez toda a diferença também, é a mentoria, a liderança, né? O direcionamento, a proximidade com o time de saúde também, porque quando a gente fala do time de saúde em algumas empresas é muito separado, né? Então, segurança do trabalho é segurança do trabalho só, norma regulamentadora, e o time de saúde, né, que faz os ASO, enfim. Mas quando a gente junta esses dois times, eu sempre tive a felicidade de trabalhar muito próxima, né, dos médicos, dos enfermeiros, isso tudo ajuda muito, porque vem essa questão que você trouxe também, de que às vezes é pesado, né? Então, quem cuida de quem está cuidando, né? Então, essa proximidade... Eu acho essa frase incrível, quem cuida de quem está cuidando. Essa proximidade com o time de saúde é muito legal. Então, a mentoria profissional eu vejo que ajuda bastante. A proximidade com o time de saúde, então ter ações ali que são feitas em conjunto com outras pessoas que são especialistas em diversas áreas, né? Eu acho que é fundamental também. Tem a própria questão do profissional, de buscar informação, de ir atrás, de tirar dúvida, de estar envolvido nesses fóruns todos, né? Eu tive numa equipe, e eu não sabia disso, as pessoas me falaram isso depois, eu tive numa equipe de técnicos de segurança, um técnico de segurança que estava concluindo a faculdade de psicologia. E o desejo dele era atuar e trazer mais essa visão da psicologia também para a atuação dele como técnico de segurança. É um profissional excelente, um dos melhores assim da nossa equipe, e ele estava ali no dia a dia, liberando permissão de trabalho, né, lidando com atividades de alto risco também, e tinha toda essa questão e que ele também, né, conversava e ajudava os demais colegas. Então eu acho que assim, não dá pra gente colocar todo mundo na mesma cesta, né? Exato. E entender que as pessoas ainda não estão desenvolvidas nesse aspecto, né? Eu acho que é um longo caminho, que passa por diversos estágios, né? Mas
eu tenho visto uma melhora significativa se eu pensar quando eu comecei lá em 2002 na área de segurança para hoje, as pessoas já vêm falando mais sobre isso. Se você fala, né, e agora eu tive essa experiência numa vaga que a gente está fechando para contratar um profissional. Se você pergunta, se você usa o termo novas visões, se você usa o termo HOP, por exemplo, se você usa o termo safety tool, talvez as pessoas ainda não consigam acompanhar a discussão com essa nomenclatura. Agora, se o seu questionamento é sobre erro, né? É sobre presença em campo, é sobre posicionamento da liderança, é sobre contexto, aí a conversa, ela muda totalmente. Então, cabe Sim. a nós também traduzir um pouco isso na prática, né? E sair, às vezes, desses nomes todos, né? Que a gente usa muito e que talvez crie uma barreira. Porque eu não sou, por exemplo, uma pessoa acadêmica, apesar das formações que eu tenho, eu não sou uma pessoa acadêmica, né? Meu estudo, e sempre tudo que eu estudei foi muito direcionado com a prática. E esse é um outro ponto interessante, que é entender quais são os nossos pontos fortes, né? O que funciona melhor para a gente. E para mim, quando eu fiz, né, uma avaliação lá de pontos fortes, eu vi que para mim funciona muito mais aprender na prática. Então, eu acho que passa por isso também. Levar isso para as pessoas, né, de uma forma respeitosa, né? Quando alguém traz um conceito, pirâmide de Bird, né? E eu calculei isso. Durante muitos anos eu calculava, eu fazia projeção. E eu falava com o maior orgulho para as pessoas, né? Olha, de acordo com os cálculos aqui que eu fiz, a gente está reportando menos do que deveria. Ou a gente está muito próximo de ter um acidente grave de acordo com o número de potenciais de risco que foram emitidos aqui, né? Então eu vejo isso, né? Que a gente pode se ajudar mutuamente, sim, que as pessoas estão em estágios diferentes. O Tomás fez a pergunta aqui de como é que está a legislação, como é que estão as normas, né? Então, quando a gente olha para ISO, por exemplo, 45001, né, que já fala muito mais do envolvimento dos colaboradores, que já fala muito mais do envolvimento da liderança também, da participação da liderança. Quando a gente olha para uma ISO 45003, por exemplo, que já fala mais dos aspectos psicossociais. Então, a gente está engatinhando ainda, mas muita coisa melhorou, né, do que se a gente comparar com o que tinha antes. Então, os próprios sistemas de gestão, que eles são muito engessados, a percepção que eu tenho é que a gente tem olhado, muitas vezes, muito menos para a evidência a frase, eu já fui auditada, e que olhar para o procedimento era assim, olha, esse parágrafo aqui não está contemplando a letra C aqui da norma, não está escrito isso aqui, mas você mostra que você faça, mas você não escreveu ali, né? E hoje eu percebo que até as certificações, elas olham muito mais para isso, né? Como é que você envolve as pessoas, como é que a liderança participa, quem que está respondendo as perguntas que eu faço. Então, nesse sentido. Agora, se a gente olhar para a norma regulamentadora, né, puramente, a gente não vê muito disso, né, que a gente está falando aqui. Não. E até uma área que vem evoluindo bastante é a área da ergonomia, né? Vem criando também as suas caixas e evoluindo quando o assunto é isso, porque aí vai ter lá a parte de riscos psicossociais, enfim. Mas aos poucos a gente vai evoluindo. E eu torço muito para a hora em que abrir uma vaga no SESMIT para psicólogos. Ah, seria Porque ótimo. eu acredito que tem muito a agregar, sabe? A gente Sim. falou também com a Daisy, uma convidada do Segurança em Foco, sobre o papel dos educadores de segurança dentro das empresas. E normalmente tendem a ser psicólogos em sua maioria, mas a Daisy, por exemplo, não é, enfim, mas são pessoas que vão olhar mais para isso. E seria muito interessante, porque tem tanta coisa para agregar. Esse meu olhar que a psicologia me desenvolveu agrega tanto no meu dia a dia, sabe? Por exemplo, Kendra, a gente precisa fazer com que as pessoas usem EPIs, a gente precisa desenvolver a percepção de risco das pessoas. Porque isso, eu consigo entender lá atrás. E a psicologia, ela tem um viés muito filosófico também, que é o poder de fazer perguntas. Então, como fazer perguntas mais assertivas? A gente precisa disso, né, para a prática clínica. E trazer isso para a segurança no trabalho, você chegar lá para o colaborador na hora
de ele das suas atividades e conseguir se conectar com ele é algo extremamente poderoso e que os psicólogos podem ajudar a organização a desenvolver esse olhar, a desenvolver esse tipo de conexão dentro da segurança. O Sim. Tomás falou assim, muito bom. Minha percepção tem sido esta também. A coisa está vindo de forma evoluída, mas com uma linguagem mais didática que a Academia Internacional. O vídeo do MPT, então, na última publicação do Abril Verde, deu um show de linguagem atualizada. Sim, esse passo da regulamentação é muito importante. Ele é uma parte muito influente do contexto. Exato. Porque querendo ou não, né? A gente vive num país que se não tem lei, não se faz. Eu tô rindo, mas cada cai uma lágrima, infelizmente. Aí, olha, até pegando esse gancho do que você falou, que vem a importância do letramento em saúde, em todas as vertentes, né? Então, é lógico que a gente está falando de psicologia, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de prevenção e promoção de saúde, principalmente, porque a gente fala muito de prevenção, mas promoção de saúde também, é o letramento, porque como que a gente faz, né? Nós temos hoje, então, pessoas em posição de liderança que isso que a gente falou de segurança psicológica, de comunicação não violenta, é básico. É básico, quando a gente fala de civilidade, né, dentro das empresas. Então, eu acho que um ponto importante é a gente trabalhar nesse letramento para que promoção seja algo que seja multidisciplinar dentro da empresa. Por exemplo, outro time que eu acho que tem que estar ali de braço dado com a área de segurança, equipe de comunicação. Olha, é difícil você conseguir lançar campanhas e você fazer isso de uma forma que atenda, né, ali toda a identidade de comunicação da empresa se você não envolve o time de comunicação, E, né? Guria, o que a experiência própria, o que a área de comunicação trava, porque daí não existe essa conexão. E é isso, né? A segurança no trabalho, ela atua em tudo, ela é multidisciplinar, então a gente também precisa das outras áreas para nos ajudar. Sim, Amei essa sua sim. colocação. Eu já fiz assim textos que estava super legal. Eu li e falei, nossa, aqui tem toda a informação que é importante o pessoal ter. E o time de comunicação lê e eles reduzirem assim pela metade o texto que eu tinha feito, de uma forma que ficou leve, que ficou fluido, que ficou legal, que os pontos principais foram cobertos. Então precisa ter essa colaboração entre os profissionais também na empresa. E o técnico de segurança, é importante lembrar que não está sozinho, né? Tem outros profissionais que podem apoiar também. E quando eu falo da mentoria, a mentoria tem um papel super importante. Essa mentoria ela pode ser com alguém da área de segurança, que chegou ali onde você quer chegar, ou ela pode ser com outro profissional, que tem uma formação diferente da sua e que pode contribuir de outras formas. Eu já fiz algumas mentorias e todas elas me ajudaram demais, demais. Estou sempre fazendo, inclusive ainda faço. Hoje eu sou mentora e continuo sendo mentorada também. Né? Os desafios eles vão mudando assim um pouco, mas eles fazem parte da atuação do profissional. E é muito positivo quando a gente sai assim da zona de conforto, né? Sentir que a gente está crescendo ali, está adquirindo outras habilidades. Então, eu vejo que isso é importante também. Essas mentorias, né, para quem está começando na área, hoje a gente consegue com muito mais facilidade no LinkedIn. Eu vejo muita mentoria focada, voltada muito para a mulher, mas a gente também precisa olhar para todo mundo, né? Precisa incluir, de fato, as pessoas também nesses programas de mentoria e de aceleramento de carreira, né? Enfim, aceleração de carreira. E a mentoria é um bom caminho. Então, eu vejo isso, né? A gente precisa se unir, cada um contribuir da forma que consegue, para que no final a gente consiga atingir ali o objetivo maior, que é proteger as pessoas, proteger quem está ali no ambiente de trabalho, quem está fazendo as atividades, sem entrar muito no mérito, porque também já aconteceu isso comigo em outras experiências, sem entrar muito no mérito assim de, mas segurança psicológica é um tema de segurança do trabalho, né? Ou é um tema, por exemplo, de RH, ou é um tema de saúde. É um tema nosso, né? Um tema da empresa, porque a gente está falando das pessoas que ali trabalham, né? Segurança do Uhum. trabalho, ele é um assunto, e voltando um pouquinho naquele ponto que você falou do futuro, que nas grandes empresas você já não vê tanto mais o profissional de saúde e segurança fazendo tudo, conduzindo todas as inspeções,
respondendo todos os questionamentos de segurança, né? Então, isso também é uma outra mudança, né, de mentalidade. Legal, Thomas. É outra mudança de mentalidade também, só que isso traz outra coisa, traz outra questão, que é a diminuição do tamanho da equipe de segurança do trabalho. Então, lá atrás, nós tínhamos em fábricas, indústrias grandes, enfim, 20 pessoas, às vezes, né? 6 estagiários. Quando eu comecei, tinha 6 estagiários técnicos de segurança. Hoje, o quadro é bem reduzido. Então, muitas vezes você tem ali o gerente, o coordenador, tem ali 1, 2 técnicos de segurança, quando tem, por conta disso, porque a segurança, ela deixa de ser uma responsabilidade só da equipe de segurança, mas também da liderança, né? Exato. E eu vejo isso, né? O mundo perfeito, para mim, que eu penso, seria aquele que você não precisa ter um departamento específico de segurança, né? Ou ali do agente, que é o que está escrito aqui, e que até o MEC escreve isso, né? E o Ministério do Trabalho, daquela pessoa que está ali para observar os outros, enfim. Então, não precisaria. Pode ser assim, uma posição muito mais estratégica, olhando para o futuro do negócio. Então, assim, a gente está falando de crescimento da empresa, o negócio vai crescer, como é que a empresa se vê, né? Daqui 10 anos, por exemplo. Como é que a área de segurança vai contribuir para a empresa chegar aonde pretende chegar, de forma estratégica, segura, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, né? Isso que é o importante. E cuidando também de todos os aspectos psicossociais que a gente vê, né? Então, por exemplo, combate ao burnout, né? Prevenção de burnout. Então, precisa ter esse letramento, a liderança precisa saber do que a gente está falando, o funcionário precisa saber, né? Quais são os cuidados com saúde. Então, eu acredito que seja isso. E assim, uma posição estratégica, realmente, está envolvido em todas as discussões do negócio, né? Em saber para onde a empresa está caminhando. E aí que é interessante a gente falar a linguagem do negócio e entender qual que é o momento da empresa, né? Então, quais são as dores da empresa nesse momento, né? O que está limitando, muitas vezes, e contribuir. Uma vez, eu estava numa discussão super estratégica com a minha liderança, e a gente estava falando, isso faz um tempo já, né? Mas eu ouvi um comentário assim, né? Como é que a segurança ajuda a gente a produzir mais, né? Enfim. Na verdade, a discussão que a gente tem que ter é assim, como é que eu produzo mais, como é que a gente aumenta a capacidade de produção, cuidando das pessoas, né? Garantindo que as pessoas estejam seguras, saudáveis e que seja um ambiente de trabalho agradável para essas pessoas. Então, eu acho que a nossa discussão é essa, né? Então, a gente vai crescer, a gente está olhando lá no horizonte, mas a gente não deve esperar chegar lá para pensar no que vai fazer, né? Então, sobrecarga de trabalho, né? Isso tudo precisa ser bem pensado antes. A Sheila comentou assim, bacana demais. A cada dia que passa acompanhando vocês, não me sinto mais tão só com meus pensamentos. Parabéns. Obrigada. E eu acho, esses dias eu até coloquei aqui no Instagram que muitas vezes a gente, enquanto profissionais de segurança, é como se a gente fosse um barquinho à deriva no meio do mar. A gente se sente sozinho e muito sem saber onde é que tem terra firme, para onde que vai. E quanto mais a gente se conectar, mais a gente conseguir levar essa comunicação de uma forma clara. Independente de quem você esteja falando, às vezes, como a Dani falou, né? Não existe caixinhas, a gente não pode colocar as pessoas em caixinhas. Cada pessoa é uma pessoa, a gente vem falando tanto sobre individualidade, sobre subjetividade, sobre contexto, que a gente precisa se conectar com essas pessoas e trazer de uma forma mais simples esses temas. Então, vamos ver esses barquinhos, onde que estão esses barquinhos, esses profissionais aí à deriva no mar, juntar todo mundo e se ajudar para que a gente possa evoluir, porque a correnteza é muito forte contra a gente. A maioria das empresas ainda não conseguiram compreender a importância da segurança e como tudo dentro da empresa vai afetar a segurança desses trabalhadores. E é importante entender que não é a segurança somente física, não é só o acidente em si, não é só uma lesão visível aos nossos olhos, mas tem uma segurança mental também. Como que essa pessoa está se sentindo segura dentro desse ambiente de trabalho? Então é algo de todos nós e que a gente possa se conectar e traduzir cada vez mais esses temas para que as pessoas consigam compreender, consigam acessar eles independente da sua realidade. O Tomás falou assim,
Thomas. Dani, na próxima edição agora da revista Educação SST, eu trouxe muitos pontos que você trouxe aqui. Vou tentar enviar depois. Daí aqui, segue consultoria. Tá muito legal mesmo. Os profissionais precisam se unir. Sim, a gente precisa, todo mundo tá junto no mesmo mar, gente. Colaboração. Exato. Colaboração. Olha só aqui, acabei de sair de uma live sobre conexões humanas. Então, realmente, a gente precisa andar de mãos dadas, realmente, e contribuir da forma que a gente pode, né? Realmente. Sim. E quando eu não posso, se esbarrou ali, às vezes, numa limitação minha, buscar quem pode me ajudar com aquilo, né? Exato. Então, isso é importante, né? Pedir ajuda quando precisa, dizer que não sabe quando realmente não sabe, ter material que possa ser consultado e acessado e pessoas que possam apoiar nessa jornada. Mas acreditar, isso a vida me ensinou, sabe? Acreditar quando você fareja algo que está diferente, sabe? Você fala assim, olha, eu tô sentindo... Eu conversei aqui com essas pessoas, né? Eu perguntei como é que tá, a atividade vai acontecer dessa forma, mas eu tô sentindo que alguma coisa está diferente aqui. Ou eu percebi que alguém está diferente nessa conversa, né? Então, isso é importante que a gente tenha. Eu já tive, eu sempre conto essa história, porque para mim foi bem marcante. Eu estava na fábrica, era um projeto, era uma atividade de alto risco, e eu passei, a gente tinha voltado de um feriado prolongado, estava um solzão lá fora, e eu passei, tinha uma equipe reunida, ia começar um trabalho, e eu parei e falei, e aí, pessoal, beleza, beleza? E saí andando, né? E aí uma pessoa falou assim, não tá tudo bem, né? E aí eu voltei, e eu continuei com a gracinha. Aí eu falei, mas como não tá tudo bem, né? Acabamos de voltar do feriado prolongado, né? Ele falou assim, a minha esposa faleceu no sábado, eu não tô bem, mas me faz bem estar aqui. Me faz bem estar aqui, ver coisas diferentes. Eu tenho 2 filhos, né, que tem algumas limitações também. Me faz bem estar aqui com vocês, então não me manda para casa. Ele falou, não me manda para casa, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Quantas pessoas que às vezes estão passando por esse tipo de situação e que não falam, e tá no direito delas também, né? Mas saber, nesse momento, falar, olha, se precisa de alguma coisa, eu tô aqui, não vamos fazer essa atividade dessa forma que está sendo proposta aqui, vamos fazer uma outra atividade, então. Mas isso é o dia a dia, né? Isso é o que sempre acontece. Quando a gente fala de segurança psicológica, esse é um tema que eu gosto muito, e eu gosto muito justamente porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso, que foi em 2021, quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em saúde corporativa, quando eu ouvi a primeira vez o que era segurança psicológica, fez todo sentido para mim. Porque era já o que eu sentia, era já o que eu acreditava, era já o que eu via, as coisas que eu via acontecendo nos ambientes de trabalho, mas não tinha um nome até então, não tinha um estudo, né? Não tinha uma pessoa conhecida como a doutora Amy, como o Timothy Clark hoje, não tinha isso, essa figura, mas tinha o que eu sentia, o que eu sabia ali do dia a dia. Então, por isso que hoje eu digo, né, eu falo sempre isso, que é a base para as iniciativas que a gente tem de saúde e segurança no trabalho. Né? Que as pessoas elas poderem contribuir, elas poderem falar sobre seus receios, elas poderem falar sobre aquilo que não sabem, sem medo de retaliação. Então, isso é muito básico na segurança do trabalho. E isso já era importante lá atrás, né? E continua sendo cada vez mais importante. A gente não pode se esquecer que a gente passou aí por uma pandemia, e que a gente está passando, por exemplo, no Sul agora, esses desafios todos que a gente está vendo, né? E essas pessoas, elas estão ali, né? Nas empresas que a gente atende, nos ambientes de trabalho, nas indústrias que a gente atende. Então, o que muda na nossa forma de receber e de apoiar quem está vindo? Muitas vezes que vivenciou uma experiência que muda a vida totalmente, que pode trazer questões de trauma, e que aí a gente não tem, né? O técnico de segurança, engenheiro de segurança, a gente não tem capacidade, não tem informação para falar sobre isso. Então, é esse ponto que eu falo, da colaboração. Então, como é que a gente vai olhar para essas pessoas e como é que a gente vai se unir cada vez mais para garantir esse ambiente que seja seguro psicologicamente? A gente não pode ter esse risco adicionalmente, né? Mas, nessa minha experiência, eu já vi pessoas que se tremiam toda para falar de alguma coisa.
Ou, às vezes, entrar num setor e ter ali um cheiro diferente, às vezes um vazamento, alguma coisa que não foi resolvida e que não estava sendo resolvida e que muitas vezes a pessoa não tinha segurança para falar, porque achou que, nossa, eu preciso estar aqui, eu tenho conta para pagar, né? Então, a gente tem pessoas trabalhando com a gente, executando suas atividades, vivendo situações que a gente desconhece. E são riscos que a gente não vai conseguir mapear e que vão impactar diretamente nas atividades, na segurança dessa pessoa. Sim. E eu, como técnica de segurança, sempre estive muito próxima da operação. Muito próxima. Próxima no sentido de que muitas vezes as pessoas até esqueciam que eu era da segurança e falavam assim, porque a gente fez tal coisa, tal dia, eu como? O que vocês estão falando? Eles, nossa, ela é da segurança, né? Porque era um ambiente muito saudável, muito agradável, que a gente discutia. E assim, eu, e não só eu, muitos colegas, né? Estava ali para ajudar. Eu lembro que uma vez numa indústria tinha um projeto, tinha uma atividade que as pessoas tinham que fazer a troca de um filtro. De uma resina específica, e esse filtro, ele pesava 30 quilos, porque a matéria-prima, ela vinha com alguma sujidade, enfim, e era pesado, né, para a pessoa tirar isso. Então, numa análise ergonômica, a gente descobriu qual que era a limitação, qual que era a dificuldade, e a área de engenharia conseguiu, junto com o fornecedor, melhorar a qualidade da matéria-prima. E eu lembro que na época todo mundo ficou assim, né? Nossa, né? Que legal, a área de segurança aqui ajudando, mas é o básico, né? A gente tem que estar ali junto, né? No dia a dia, né? Fazendo isso. Então, o que eu vejo é isso, mais união, mais colaboração, né? A gente junto com um propósito que é de cuidar das pessoas, né? E de promover saúde e segurança no ambiente de trabalho, eu vejo que é a chave. E o Thomas colocou muito bem, né? E obrigada, Thomas. Vai lá colocar as meninas para dormir. E o Thomas Dani, colocou muito pode bem, falar. né? Da gente sair, às vezes, muito desses termos acadêmicos, enfim, né? E ser mais simples, né? Sim, precisamos. Dani, já estamos há 1 hora conversando e passou muito rápido. É tão gostoso. Eu adoro esse espaço para escuta, sabe? Para ter essas trocas e levar conhecimento adiante. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu sei que muitas vezes a tua agenda aí é corrida, né? Cheia das coisas, mas obrigada por ter topado conversar comigo. E eu gostaria que Obrigada. você sintetizasse, falasse aí para as pessoas uma mensagem final. Eu peço isso para os participantes aqui. Então, deixe sua mensagem final para o pessoal que acompanhou a gente até agora. Obrigada a todos. Foi uma alegria estar aqui com você, falando desse tema que para nós é tão caro, né? Eu acho que para todo mundo que está aqui. E para quem assistir depois também, eu agradeço muito, né, de ter acompanhado a gente até esse momento aqui. A mensagem que eu deixo é uma mensagem, na verdade, de cuidado, né? De a gente ouvir mais as pessoas, né? De a gente se unir mais, de a gente atuar mais em colaboração, né? Dentro das empresas. Eu acho que isso é super importante. Mas, principalmente, agradecer a esses profissionais, os técnicos de segurança, que fazem um trabalho incrível e que muitas vezes não tem reconhecimento, né? No dia a dia nas empresas. Então, eu queria aqui agradecer essas pessoas, me colocar à disposição aqui também. A gente falou de bastante coisa, mas tem bastante coisa ainda que dá para a gente aprofundar. Então, quem precisar de alguma coisa, eu estou totalmente aqui à disposição para apoiar. Quando eu comecei, teve muita gente que me apoiou também, então, e que me apoiam ainda hoje. Então, eu te agradeço muito por esse espaço. E vamos sim, Fê, vamos marcar um já por gente para a gente conversar. Ai, Dani, muito obrigada. De verdade, te escutar é um prazer. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada a você, profissional de segurança no trabalho, que tá todo dia aí, ó, suando, batalhando para manter, né, as coisas em ordem, tá? Manter as coisas em ordem, mas principalmente para você que olha para a segurança com o propósito de cuidado com a vida. Que é esse o propósito da segurança, o cuidado com a vida, muito além de norma, muito além de procedimento, são pessoas com pessoas. Sim. Então, muito obrigada a vocês, profissionais, e faço das palavras da Dani a minha, o que vocês precisarem. Entrem aqui no perfil, tem bastante gente que já participou por aqui
que vários temas a gente já levantou, então entra aqui no perfil, dá uma olhadinha, vê o que faz sentido para você. Fala ali comigo também, Kendra, faz uma live sobre isso aqui, traz esse assunto para cá. A gente vai lá, a gente traz, a gente busca alguém que, se eu não souber, porque eu não sei de muita coisa, mas se eu não souber, eu vou trazer alguém que saiba para esse espaço. E agora, olhando para você, Dani, novamente, gratidão de verdade, que você possa levar ainda mais conhecimento para as pessoas, o seu trabalho é lindo, é incrível, Obrigada. e que a gente possa conversar mais sobre vários outros Sim. temas. Sim, excelente. Eu te agradeço muito. Obrigada mesmo, viu? Foi um prazer te conhecer. E a gente vai se falando. Muita gente chegando agora, Thiago chegou também. Olha, gente, vocês estão chegando agora, mas a gente está finalizando. Vocês veem que a live vai estar gravada. Então, Sim, excelente. Obrigada. valeu, pessoal. Um beijo. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Pena quem chegou no final, mas entra aqui que vai estar gravada a live, viu, gente? O Thiago entrou por último. Que é isso, Entrou, Thiago? Oxi. entrou. Eu tô devendo uma visita lá pro Thiago também. E tá devendo coisa pra ler, né? Eu também tô devendo coisa pra ler. Tô devendo. Eu tô aqui envergonhada, mas vou pagar minha dívida, Lê. Vou te mandar uma mensagem aqui já com data e horário. Ai, ai. Legal. Então tá bom, gente. Até mais. Tchau, tchau, Dani. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, querida.